Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus está depois de Apocalipse. Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos ler em conjunto? Hebreus 11, 1. Nem todos conseguiram abrir a Bíblia ainda no texto, né? Sabem por quê? Que a gente ouve o barulho das páginas. Tem um bobral ainda aí. Pronto? Comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meus irmãos, a palavra fé é uma palavra contestada. Você fala a palavra contestada, você está falando que é uma palavra onde os argumentos rodam em volta da palavra, onde funcionam todos os elementos da razão. E, na verdade, é o grande elemento de discussão do mundo que nós estamos vivendo. A fé também tem sido motivo, até mesmo, de doenças ou de males. Hoje existe o que se chama crise existencial. A crise existencial é a crise de fé. E onde está o problema? O homem não sabe por quê nasce, porque vive e porque ele morre. Ele não sabe. Quando ele para pensar na vida dele, ele para, então ele começa a sofrer. E dentro dele cria-se uma grande luta. E a luta é exatamente aquela que ele acha que vai resolver o problema. E quando ele percebe que não resolve o problema, então aí a crise se estabelece e ele adoece. Então aí é um dos motivos pelos quais as pessoas vivem hoje com essa, em grande parte, não é todo, mas em grande parte com essa ansiedade, porque o homem quer transcender, ele quer sair da sua posição humana, ele quer se tornar divino. E ele usa o elemento divino que ele tem, que é da obra criadora, que é a própria razão. Então ele luta com a sua própria razão para transcender. E ele não consegue. Mas por outro lado, tem que se levar em conta um detalhe, é que a fé não está muito clara no âmbito do conhecimento humano. Ela não está clara. Ela, por vezes, ela é filosófica. Então, você entende que uma fé, de certa forma, filosófica, ela tem base. Ela tem base, porque na verdade a filosofia, tudo que ela quis, tudo que a filosofia intentou foi trazer para o homem o inatingível. O que a filosofia pensou em si, de modo geral? O que o filósofo pensou? Ele pensou no seguinte: ele pensou no homem, no seu esplendor, onde todas as coisas boas
Ele podia centrar, podia segurar, podia, né, vamos dizer, tornar essas coisas boas elementos que o fariam o homem e a sociedade ideal. Então eles usavam o quê? As figuras que eram naturais, a justiça, o amor, a perfeição. Então essas coisas todas que são notáveis na filosofia, mas que na verdade elas eram empíricas apenas. A filosofia estava dentro do filósofo somente, ele era incapaz de transmitir isso a nível de entendimento, onde as pessoas todas se tornassem filósofos para entender a filosofia e para pôr em prática. E alguns até punham. Você pega os filósofos, da maneira deles viverem, a forma parecia um elemento de fé. Você pega a nobreza de Sócrates, quando ele vai morrer, a calma dele, a tranquilidade, porque ele era um gênio na filosofia. Então a filosofia era uma forma de vida para ele, mas não é forma de fé. Mas isso podia ser transferido como fé, podia ser entendido como fé, e as pessoas confundem então a questão de fé. E o maior mal está na religião. A religião criou elementos para que o homem conceba a fé da pior espécie, porque ele quer que a fé seja uma coisa palpável. A religião, como ela não tem o espiritual, ela parte para o material. Então a fé é aquilo que você está vendo, e a Bíblia diz o contrário: a fé é a prova daquilo que você não vê. Começou eu aí. A fé é aquilo que você está pegando, não é? Então o texto nós lemos aqui diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que você não vê. Complicou. Então a fé não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Então nós podemos dividir, nós podemos citar vários elementos da fé. Você pode dizer que uma pessoa foi vitoriosa em muitas coisas, você pode até atribuir aquelas vitórias à fé. Você pode dizer: fulano é uma pessoa de fé, fez 13 vestibulares e agora passou no 14º. Fé, sim. Eu tenho fé que o Brasil vai trazer 10 medalhas de ouro. E o cavalo na hora para, empaca. Então, a fé, ela não se move dentro do indivíduo no sentido de alcançar os seus objetivos. É uma fé que você pode até atribuir, uma vitória, é uma realização profissional, você pode até usar essa palavra fé. A palavra fé, ela se tornou vulgar e é um entendimento da religião, porque a religião era a única que podia dizer que fé não é isso e ela não tem como dizer. Então, fé é tudo o que existe por aí. Então, nós temos que separar a questão de fé sob dois aspectos logo de início. A fé que é chamada temporal e a fé que é profética. Existe uma fé temporal onde você mede essa fé pelo seu tempo de existência ou por aquilo que o homem produz. Então essa fé temporal, ela morre com o homem, porque a vida do homem, o homem é um ser temporal.
A vida do homem, o tempo do homem é contado para a morte. Nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Às vezes você é convidado, não é o caso aqui de uma amiga nossa que está fazendo anos hoje. Olha, tem um amigo que me convidou para um aniversário. Quantos anos você vai fazer, fulano? 60 anos. Rapaz, você me está chorando. Você está fazendo festa? Por quê? Não, o bolo está certo, porque eu vou lá comer. Agora você tem que estar chorando, rapaz, é menos um. Mas o homem em si, não é? Ele se satisfaz na festa em si, comemorar. Deve comemorar mesmo, porque na verdade a existência é um milagre. Então nós estamos comemorando o milagre da existência. Então existe a fé temporal, essa fé que nos morre, porque ela está dentro do tempo. A fé, ela está dentro do tempo, e o tempo é aquilo que nos morre. Então você pode admitir dois tipos de tempo. Um é o que resiste, como diz o poeta. Outro é o que lento mata. Eu vou fazer a pergunta aqui, qual é que você prefere? O que resiste ou o que lento mata? Eu perguntei ao amigo, que é o poeta, ele disse assim, o que resiste. Bom, o que lento mata é a mesma coisa, não é? Não tem diferença, mas é uma questão de escolha, de opção. Então existe esse tempo, a temporalidade do homem. A temporalidade do homem não cria elementos para a fé. Porque a fé não emerge do homem. Agora vamos explicar isso direitinho. A palavra do Senhor, Paulo, quando escreve, quando ele define essa questão, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A fé, então, é um dom de Deus. Não vem pelas obras. Então ela não vem porque você é bonzinho, para que ninguém se glorie. Então, agora nós vamos definir as coisas. A fé não emerge do homem. A fé emerge da eternidade. Se ela emergisse do homem, nós hoje não estamos falando aqui em fé. Nós íamos fazer um teste aqui. E a primeira coisa que nós íamos fazer é o seguinte. Primeira pergunta. Quantos querem... Ninguém precisa levantar a mão. Quantos querem ter mais fé hoje aqui? Eu sei que todos levantariam a mão. Inclusive um que está traduzindo ali, de bobinho, levantou a mão. Mas veja aqui, é porque eu estou falando português, ele está falando em inglês, ele deve estar entendendo em inglês. Então, se eu fosse fazer um teste, vamos então admitir que todos hoje querem ter mais fé aqui. Vamos fazer o que a religião faz, você ter mais fé. O que a religião faz para que as pessoas tenham mais fé? Eu não falo religião, eu falo generalizando, né? O que ela faz? Ela coloca a pessoa em situações ridículas. A pessoa fica ridícula. Querem ver? 1 minuto aqui para todos agora aumentarem a fé. Vou marcar aqui no relógio, hein? Todos, hein? Atenção, hein? Todos agora vão aumentar a sua fé agora, porque vieram aqui para isso e vão aumentar a fé. Então, 1 minuto, hein? 1, 2, 3, já. Ó, vocês estão olhando para mim? Aí é fé em mim, né? Nada. Um fechou os olhos ali, apertou, só fez careta e nada mais. Esse eu não olho nem mais para lá, né? Eu estou até com medo. Então, aí eu digo assim, não. Então eu vou dizer como é que você faz. Se ajoelha. Aí você se ajoelha. Tudo bem. O ajoelhar em si é um ato
vamos dizer, de submissão, né, ao Deus Todo-Poderoso. Está tudo muito bem. Faz um sinal aí, levanta o pé. Aí você levanta o pé. Não, não é o pé não. Põe as duas mãos para cima. Aí você põe as duas mãos para cima. Não, não é para cima, é para baixo. Levanta uma só. Levanta uma só. Planta a bananeira. Você planta uma bananeira. Aí começa. Dá 3 gritos. Aí você dá 3 gritos. Quando você passar em frente ao lugar, você faz um sinal, hein? Meus irmãos, a fé começa a ter contornos de superstição. E quando o homem não tem a fé verdadeira, ele é um religioso supersticioso. Então ele não passa debaixo de escada. Só debaixo de escada, entra por uma porta, tem que sair pela mesma. Outro dia, um entrou lá no consultório e está catando as pessoas. Meu amigo, o que está acontecendo? Você está rodando aqui, o que está acontecendo? Disse, não, tem que achar uma porta porque eu não entrei pela mesma. Não, você vai ter paciência, ele vai sair por essa mesma aqui, porque não tem outra, tá bom? Ele olhou para mim assim e eu ri, porque achei graça no negócio daquele. Então é fé, ele tem fé naquele troço que eu não sei o que é. O outro é só de branco. Então ele bota uma roupa branca numa sexta-feira, sei lá o que for. Então é a fé supersticiosa. Não anda para trás, no chinelo emborcado. Ferradura, porque não sei o que. Ferradura em todo caso pode pegar no pé. Então as pessoas, elas vivem dessas coisas ridículas. Coisas são ridículas. Então fé para eles é um negócio mais ridículo, superstição, misticismo. Ele quer transcender, aí ele começa, mata a galinha e pega não sei o que, bota vela, acende vela, apaga vela, lá vai com aquele negócio todo, tá entendendo? É a superstição. Não anda para trás, não sei, isso é bobagem. Então essa é a fé temporal. Ela morre com o homem. Ela não leva coisa nenhuma. O máximo, ela pode colocar, né, uma lápide, aquilo que ela creu, os desejos dela. E até eu li há uns anos atrás uma lápide muito interessante. Essa foi notável. Está lá escrito: aqui jaz os restos mortais de um malandro que morreu espreguiçando. Essa foi ótima. Esse tinha fé mesmo na malandragem, né? Tem um amigo, poucos dias até veio a falecer. Era dinheiro. Ele um dia chegou no trabalho, disse assim: rapaz, hoje eu perdi o dia. Aliás, desde ontem, né? Porque você sabe fulano de tal, você soube e tal, morreu, não sei o quê. Então é um rapaz novo ainda. E você não sabe, o pior, morreu nos meus braços. Eu levando, claro que eu estava triste, porque eu sabia a respeito do rapaz, embora não tivesse intimidade, mas sabia que era um jovem, né? Um senhor jovem senhor. Aí ele disse: pois é, me chamou lá, rapaz, segurou na minha mão e começou: não me deixa morrer, fulano, não me deixa morrer. Olha, eu tomei logo um choque, porque a mão dele estava suada e gelada. E eu comecei a tremer, porque vi o quadro, eu vi a situação, e ele me diz alguma coisa para eu poder. Eu não quero morrer, fulano, me ajuda, me diz. Ele disse: olha, deu um branco na minha cabeça e eu fiquei naquela dificuldade, não sabia o que ia dizer para ele. Pensei até em você. Ele falou assim: sei você com esse negócio da sua religião lá, você, às vezes, né, eu perguntava a você falava, mas nem aquilo eu lembrei. Eu digo: eu estou um bom pregador, né? De repente veio uma luz assim na minha cabeça. Aí eu
Aquilo foi a minha salvação. Eu segurei, apertei a mão dele e disse assim: vai firme, companheiro. Eu disse: rapaz, isso aqui é fé. O que você acha? Eu digo: maravilha. Maravilha, você deu uma solução prática, objetiva. Não tinha outra saída. Você não tinha outra saída. Era isso mesmo. Da força, né? Aquele negócio da força e da não sei o que, essas coisas, todo mundo está fazendo força e na hora de ganhar o jogo perde. A força, vamos fazer força, corrente para frente. As pessoas vivem disso, dessa ilusão. A religião, ela está à parte. Ela está vivendo de coisinhas, né? Coisinhas, né? Biscoitinhos, essas bobagens, entendeu? Balinha, bombom, né? A fé é uma coisa assim, é um negócio que vem de fora para dentro, assim, bota uma roupa, botou a roupa, aí todo mundo: sim, que santa pessoa, porque está com a roupa. É a roupa, que cor? Não, a roupa pode ser de uma borboleta azul, pode ser vermelha, pode ser marrom, pode ser amarela, pode ser a cor das estrelas do céu, entendeu? Tá, as pessoas vivem nessa ilusão e vão ver, chega num momento que ele tem que crer na maior bobagem que se pode imaginar. Morreu? Vai morrer? Bota uma vela na mão para iluminar o caminho. Camarada já não está enxergando nada. Aquele sebo pegando fogo, entrando pelo nariz dele, já deixando o defunto, já preparando ele com aquele nariz sujo. Veja só, aquela fuligem. Não tem vela, bota uma brasa. Então, morrendo e aprendendo, né? Agora nós vamos entender. Nós temos que entender uma coisa: a fé não emerge do homem. Tudo que emerge do homem não entra na eternidade. A fé salvadora é diferente. A fé salvadora, ela é um pacto, é o resultado de um pacto da eternidade que vem da obra redentora. É um projeto onde o homem é resgatado de um estado racional para um estado ilógico. Não existe, você não tem como explicar a ninguém que Jesus, um homem, morreu e ressuscitou. Quem é que explica isso? E por isso, ele é Deus. E que ele está vivo. Então não existe argumento para a fé. A fé é uma experiência pessoal. É por isso, quando a pessoa tem uma experiência, o que está do lado quer ser mais santo que os outros. Aí, começou. Agora, você agora é crente? Sou. Um mal terrível. Horrível ser crente. Ele não entende, ele não tem uma experiência, porque ele tem religião só. Ele não tem uma experiência de salvação. Porque a experiência de salvação, ele conhece, ele transcende. Na experiência de salvação, ele transcende. Ele começa a entender que existe uma outra vida, que é a vida eterna. A religião, a fé da religião é só para essa vida. E Paulo disse: se cremos só para essa vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Então a fé, ela é eterna, porque ela vem da eternidade. E ela é genética. Observe. Então, não vem de vós, é um dom de Deus. Então é uma dádiva. A fé é uma dádiva de Deus. Bom, eu tenho essa bênção, você não tem, o outro não tem, eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. O que eu vou fazer? A palavra do Senhor diz assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Eu vou brigar com Deus por causa disso?
Ele me deu uma bênção e não deu o vizinho? Mas cabe a mim dizer ao vizinho, né? Olha, eu tenho uma bênção, você também pode ter. Mas o problema é dele. Se quer, você não quer. O grande obstáculo da fé tem sido a religião, porque ela diz que ela é dona da fé e ela não, isso não é verdade. Porque ela mostra todos os caminhos, todos os caminhos que falam de fé, mas todos errados. Tudo é palpável, tudo é uma mentira, é uma esteira que vai carregando e pronto, vai embora. Vamos vivendo naquela esteira e chega o dia, ele não sabe onde é, vai firme, pronto, acabou-se. Ou vai com a vela na mão, ou joga uma água em cima dele, aquelas bobagens que... Então a fé, primeira coisa, ela é genética, porque ela tem uma gênese eterna, ela vem da eternidade, porque foi quando Jesus veio e trouxe para o homem essa fé. Ele veio da eternidade, ele desceu da sua glória, ele se inteirou com o homem aqui, e a sua ressurreição, e o resultado dessa ressurreição é a existência, a vida eterna que ele dá ao homem, quando o homem conhece a Jesus, quando ele tem uma experiência com Jesus, que não é uma experiência de contato com um objeto parecido com Jesus, ou quando ele não tem, ele não está preocupado com alguma coisa que se parece com Jesus, tem a figura de Jesus, tem a forma de Jesus, não é? que ninguém nem sabe qual foi, nem interessa para nós. Primeiro que Jesus não é essa beleza que todo mundo põe nos quadros. A palavra do Senhor diz que Jesus como homem, era como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura alguma para que o amássemos. Da Galiléia não podia vir coisa boa. Foi o que disse lá o amigo de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, a Galiléia. Então, o mais indigno dos homens, varão de dores, experimentado em trabalho, não era um preguiçoso que vivia de religião. Então é tudo errado, está tudo errado, na questão de fé. Quando você começa a colocar, então você vai ver. Agora, mas o castigo que estava sobre os seus ombros nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue. Ele derramou o seu sangue, ele derramou uma vida que ele trouxe da eternidade. O sangue que ele derramou ali foi sangue biológico, mas a figura do sangue dele foi derramado no Pentecostes. Por isso a igreja é corpo, e o sangue dele é o Espírito Santo que circula nesse corpo, que dá vida a esse corpo. A igreja é corpo quando ela é o invólucro do mistério. Ela tem vida quando esse mistério está realizando todas as suas funções. Qual é a função do sangue? Duas, ele tem muitas funções, mas as duas principais: alimento e purificação. É a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Há uma história muito grande, muito interessante a respeito de corpo, a respeito dessa operação do sangue, não é? Quando o corpo, na verdade, recebe todos os estímulos, não é? Através do cérebro, o sangue faz isso, ele estimula o cérebro para que o cérebro realize as suas funções neurológicas. Então, cujas ações representam, na realidade, o que se chama de vida. Vamos voltar aqui. Então existe aquilo que é fé que emerge do homem, morre com o homem. Morre com o homem. E a fé que vem da eternidade é um projeto profético. Por que profético? Porque passa pelo tempo do homem e leva o homem à eternidade. Porque quando Jesus deu esse projeto, trouxe esse projeto, ele trouxe um projeto que não morre, que é o projeto do Espírito Santo na vida do homem.
Então esse projeto, não morrendo, ele vai voltar de onde ele veio, de onde ele veio. É o Espírito Santo. Então a função dele é separar a igreja, a noiva, para a eternidade. O projeto é genético, porque ele veio da eternidade. Foi por isso que Jesus derramou o seu sangue, que é a figura do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem o elemento genético da eternidade. Com esse elemento genético, então, você agora começa a entender que superstição, misticismo, fanatismo, isso não tem valor nenhum. Religião, não tem valor nenhum. À medida que você entende esse projeto, se você não entender, você vai ficar vivendo isso que está aí, todo mundo está vendo. E foi por isso que Jesus disse: são poucos os que se salvam. Perguntar, são muitos? Não. São poucos os que se salvam. Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e largo e espaçoso conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então a fé é genética. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe com ele um agente de união entre Deus e o homem. Então a fé é esse agente de união entre Deus e o homem, que é o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo. É a figura do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em vós, então você tem tanto de fé quanto você tem daquilo que você realiza em nome de Jesus, que é movido pelo Espírito Santo. O que entra no homem são os atos de voluntariedade, somente, é entrega. E nós nunca nos entregamos simplesmente porque nós somos bonzinhos. Nós nos entregamos porque nós sabemos que Ele pode gerenciar e governar a nossa vida. Isso é que é fé. É saber que Deus pode governar a sua vida. Isso é fé. Então, essa fé é genética. Eu vou citar um último exemplo aqui. Quando Abraão, símbolo do pai, enviou, vocês vão pegar isso lá em Gênesis, né? Enviou Eliezer, a figura do Espírito Santo, para buscar uma noiva para seu filho único, que era Isaac. Abraão, pai, Eliezer, o Espírito Santo, a noiva Rebeca, a igreja, Eliezer, a figura do Espírito Santo. Sabe qual foi a recomendação de Abraão? E por juramento, se você vai jurar a mim, você vai trazer uma esposa para meu filho que seja da nosso sangue, seja do nossa parentela, que tem o nosso sangue, que tem o elemento genético nosso, da eternidade. Então o Espírito Santo, qual é a função dele? É separar a igreja, é tirar a igreja, é formar o corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja vai embora um dia. Já são 2000 anos, um dia ela vai, a qualquer instante, ninguém sabe o dia nem a hora. O aspecto não é porque são 2000 anos, é porque o aspecto é profético. Os fatos que estão aí, bíblicos, apontados profeticamente para o tempo que estamos vivendo. Então ele vai retirar. Ele vai retirar a igreja que tem o compromisso com o Espírito Santo. Não é a igreja que tem um nome de cristianismo. Não é a igreja que fala de Cristo. Não é aquela que tem púlpito, que tem pregador, que tem dono. Não é essa igreja. Não é a igreja mística, supersticiosa, mentirosa. Essa não vai. Não é. É a igreja fiel, a igreja verdadeira. Mas verdadeira é aquela que o Espírito da verdade opera. É fácil ou é difícil entender? Se o chamado seu é um chamado temporal, poético,
Ah, eu gosto da minha igreja, porque ali tem muita poesia. Tá bom, é poético. Ah, é filosófico. Tá ótimo. Ah? É biológico. Fala da vida com suas maravilhas. Ah? Fala da morte como o tempo que está se passando. Que se morre, né? Se morre na batida do ponteiro do relógio, né? É a fé biológica. Está morrendo na batida do ponteiro do relógio. Pode olhar para o seu relógio. Pequenininho, né? Mas está te matando, sabia? Aqui tá. Se aumentar o tamanho dele, e diz o seguinte: a última pancada é que mata. Então, as pessoas vivem nessa fé. Essa fé. Eles confundem. É uma confusão até plausível, porque a religião que comanda isso é a religião que bota todo mundo no céu e tira do céu. Então, se é a religião que bota no céu e tira do céu, é a que pode dizer a respeito da sua fé. Então você entra com a lógica que não é lógica, que não existe. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, aqui, a todos que estão aqui, evidentemente. Não existe maior ilógica do que a religião. Não existe, não tem nada a ver. E ela hoje é uma imitação do mundo em tudo que não presta, Ela coloca sorrateiramente, ela vai pondo, ela vai inventando coisas, ela tira o homem, ela tira a capacidade do homem de ver a eternidade. Ela tira completamente, ela tira. E ela sabe como tirar. Porque ela não tem compromisso com a eternidade. Ela não está comprometida com a eternidade. Eu acho que nós podemos parar aqui. Estão entendendo uma coisa? Que Jesus foi enviado, ele é o agente de união entre Deus e o homem. É a fé viva. Jesus morreu, ressuscitou, e Paulo se encontra com ele no caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? Jesus já tinha, estava na eternidade. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Aí ele se encontrou com a fé viva. Então ele teve uma experiência, ele caiu, ele que perseguia a igreja, ele que matava a igreja. O comportamento dele foi totalmente diferente, agora, totalmente. Então ele conheceu uma fé viva, uma fé com uma experiência pessoal. Qual é a nossa preocupação hoje? Igreja cristã, maranata? Não estamos preocupados em rótulo. Nós estamos preocupados que as pessoas conheçam uma fé verdadeira, só isso. A escolha, cada um faz, é o direito de cada um. O homem é livre, se chama livre-arbítrio. É bom ser enganado. Tem gente que gosta, não é? Não tem gente que gosta de ser enganado. Me engana, tem até um ditado, né? Me engana que eu gosto, né? É ótimo isso aqui. Olha, a nossa religião agora mudou. Agora é todo mundo gritando. Agora é show com Roberto Carlos, Chitãozinho, Chororó e não sei mais o que. As pessoas acham que o cristianismo é uma mudança de comportamento aeróbico ou não aeróbico. Não é? Então é uma questão, ninguém sabe. Não, antes eu fazia assim, agora eu faço assim, ó. Pulo. Que há? Não é que eu tenho raiva de Chitãozinho e Chororó, eu gosto até das músicas dele, né? As andorinhas voltaram, eu também voltei. Então, não há problema nenhum nisso. Não estou falando mal, não quero que ninguém amanhã vá falar com ele, que eu estou falando mal dele, nem de Roberto Carlos, até gosto de ouvi-los. Isso não tem nada uma coisa com outra. Agora, transformar isso em religião, isso aí é um negócio difícil, hein? Isso é um negócio difícil. Mas a pessoa, vejam só, as pessoas elas estão tão presas a essas bobagens, a essas tolices, que qualquer tolice vale. Meus irmãos, eu vou citar um fato aqui, é meio ruim, mas eu não tenho jeito de dizer. O cardeal de São Paulo, gente boa, eu não tenho nada para falar mal dele, porque ele nunca falou mal de mim e nem sabe que eu existo, né? E é bom até. Foi lá pro Papa reclamar do Papa porque caçaram São Jorge.
e vê o argumento dele, só no jornal, né? Vê o argumento dele. Olha, santidade, você não pode fazer um negócio desse. A maior torcida do Brasil é do Corinthians. E são os adeptos de São Jorge. Eles não, por isso não seja. São Jorge continua santo. E, imagine, em 64 tinha expurgado São Jorge e Santa Virgínia, não são mais santos. Aí o que é que houve? Não, São Jorge caiu do cavalo. Agora botou outra vez ele. E o Corinthians não ganha nada. Piorou a situação. É difícil entender uma coisa. Veja que eu não estou falando mal, porque são pessoas iguais a nós, que têm o mesmo direito, a mesma liberdade, é a mesma forma. E são pessoas até sinceras. Eu entendo até a sinceridade deles, para eles. Não, sinceridade é uma coisa que você pode ser sincero a você, a sua esposa, aos amigos, a sinceridade à sua religião, isso é outra coisa. Agora, a sinceridade a Deus é diferente. É um compromisso totalmente diferente. E nós não podemos negar na nobreza das pessoas. E a nossa palavra aqui não vai crítica nenhuma nos sentimentos das pessoas, que são pessoas nobres, elas querem acertar. Alguma coisa está errada, mas não é culpa nem sempre das pessoas. Então eu vou voltar aqui. Agora vamos voltar ao texto aqui outra vez. Depois do Apocalipse, está aqui. É só abrir a Bíblia outra vez. Vamos lá? Vamos ler? Para encerrar. Hebreus capítulo 11, verso 1. O Mobral está funcionando. E agora? Pronto? Vamos lá. Hebreus 11, 1. Comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vem da eternidade, passa pelo tempo do homem, e Paulo diz assim: Jesus é o autor e consumador da fé. Então a fé é Jesus. Quando você tem de fé? Quando você tem de Jesus no coração. Quando você tem de Jesus no coração? Quando você tem a direção do Espírito de Jesus na sua vida. Ele sela esse compromisso da eternidade com você através do seu sangue. E Paulo diz assim: estáis selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? Vida eterna. Então, o que nós pregamos é isso: vida eterna. De pé.